Hoje, nós vamos conversar sobre a Ambipar, empresa líder em gestão ambiental que vai incluir tanto a logística de recuperação e valorização dos resíduos, quanto treinamento, prevenção e respostas a emergências ambientais. Como sempre, nós vamos conversar sobre suas vantagens competitivas, seus principais riscos, características e fica até o final, que é lá que a gente vai calcular o preço justo da Ambipar por diferentes métodos de valuation para a gente ter uma boa noção de quanto ela deve valer. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de dar aquele like, deixar seu comentário e, se gostar muito, lá no Apoia-se você consegue fazer suas doações para financiar o Bit by Bit. Meu muito obrigado aos que já são apoiadores. A Ambipar, apesar do IPO recente, não é uma empresa tão jovem. Ela foi fundada em 1995, mas atua num setor que é extremamente embrionário, porém um setor que macroeconomicamente deve se beneficiar das tendências que as políticas atuais têm priorizado. A preocupação com o meio ambiente, com as prioridades ESG e com a sustentabilidade do uso do planeta são pautas que estão ganhando cada vez mais força na política internacional. E provavelmente é pensando nisso que a Ambipar fez seu IPO aqui em 2020. Desde então ela alargou a sua estratégia de crescimento inorgânico, fazendo uma série de aquisições de pequenas empresas, tanto na gestão de resíduos, valorização, mas principalmente na área de respostas a emergências ambientais e espalhadas pelo mundo. A meta da Ambipar, eu acredito que seja se consolidar como líder de um setor que ainda está nascendo. Para isso, ela tem que conseguir se tornar uma empresa com capacidade de resposta em boa parte do mundo. Por isso que nesses períodos mais iniciais, ela é muito dependente de investimento, de um gasto de caixa para adquirir essas empresas e ao longo do tempo ela vai integrando ela, capturando sinergias, conseguindo executar algum ganho de escala e então isso vai se convertendo em resultado mais lá para frente. Porém, o objetivo principal dela não é gerar retorno agora, mas sim se consolidar como uma empresa de altíssima qualidade por serviços e treinamentos que oferece, com uma presença e atuação globais. Não existe outra empresa similar à Ambipar. Isso, ao mesmo tempo que a torna única, a torna um pouco difícil de ser comparada com outras empresas, o que aliada a ser um IPO recente aqui de 2020, a gente não ter tantos dados históricos, faz com que seja uma empresa de muito risco, mais risco ainda quando a gente considera que ela depende, pelo menos para o médio prazo, ela depende de continuar essa expansão inorgânica, adquirindo outras empresas. Então, mesmo essas aquisições vindo num ritmo mais devagar do que vinha até então, a gente ainda deve ver aquisições ao longo do tempo. Acho que faz sentido ela dar uma olhada para dentro, capturar todas as sinergias e ainda mais no contexto de juros atuais, acho responsável esse posicionamento mais conservador, mas acredito que mais à frente ela volte a comprar essas pequenas empresas para se consolidar cada vez mais. Então tem sempre um risco, nunca é legal você adquirir uma empresa por um múltiplo EV/EBITDA ou PL superior ao que você própria é negociada, então tem sim chance de destruição de valor nesse processo, mas há também a chance da consolidação de uma gigante desse novo setor. O grupo Ambipar ele vai ser controlador da Ambipar Environment, que busca usar os princípios da economia circular para reaproveitar os resíduos de outras indústrias e aí eles vão oferecer alguns serviços, gestão e valorização de resíduos, que vai permitir o tratamento e reutilização parcial de diversos resíduos, sejam sólidos, líquidos ou pastosos, de diversas indústrias. E como uma empresa nova, num setor novo, ela também depende de pesquisa e desenvolvimento para chegar a novas tecnologias que permitam esse reaproveitamento de valor dos resíduos. Ela também oferece o serviço de coleta e transporte para diversas indústrias, tem atuação em coprocessamento, que é a utilização de alguns resíduos de fabricação de cimento ou como combustíveis fósseis. Ainda na Ambipar Environment, ela tem a linha absorvente, então eles têm a linha branca com material hidrofóbico para absorção de petróleos e derivados, tem uma linha para líquidos agressivos, como ácidos e outros produtos químicos corrosivos. Nessa parte de produtos, eles também vão ter a linha de contenção, além dos kits ambientais de limpeza para descontaminação de ambientes, e aí eles têm uma série de kits, os produtos de proteção, luvas, óculos, capacetes, roupas, vestimentas e cremes protetores para os profissionais que vão lidar com esses vazamentos químicos, além de presença tanto na agricultura quanto na construção civil. Na agricultura, o seu foco é no ecossolo, que é um condicionador de terras, e na construção civil, eles trabalham com pavimentação ecológica composta de materiais
matéria-prima originária da reciclagem das indústrias de celulose. Um pouco menos relevante, mas ainda presente, eles têm atuação com crédito de carbono, eles também têm softwares de gestão, tem um lado de monitoramento de requisitos legais, então um lado de compliance, isso tudo dentro da Ambipar Environment. A gente tem também a Ambipar Response, que aí sim ela vai ser focada na prevenção, treinamento e resposta aos acidentes ambientais. Oferecem os treinamentos para a especialização do atendimento emergencial e de prevenção de riscos, tem também as respostas às emergências em si, então todo um portfólio de serviços para resposta e enfrentamento de crises ambientais. E cito também as espumas e os químicos de combates a incêndios, com os quais eles também trabalham e oferecem os serviços de contenção desses acidentes. Então a gente vê que ela é uma empresa extremamente diversificada, com uma série de serviços e produtos para oferecer. Inclusive, quando a gente olha a área de atuação da Ambipar, ela já é presente em mais de 40 países. A América do Norte quase toda, a América do Sul boa parte, presença na Oceania, em partes da Ásia, bastante presença na Europa e até alguma aqui na África e na Antártica. Então, apesar dela ainda não estar na escala que ela quer ter, de ser essa de facto líder mundial do setor ESG, ainda faltam alguns anos de crescimento orgânico e aquisições para chegar lá. Por isso que ela ainda está na fase de empresa de crescimento e tem esse risco grande das aquisições não serem bem trabalhadas, mas já com uma operação bem abrangente de vasta capilaridade, o que, aliado à sua marca e reconhecimento no setor, acabam sendo vantagens competitivas que vão incomodar possíveis competidores. Quero citar também a loja Universo Ambipar, que aqui vai ser uma coisa bem pequena, um movimento bem mais recente, mas eles criaram essa loja, que eles vão criar essa marca de luminárias, itens de decoração de casa e vestuários, e tudo que é vendido aqui é feito com os resíduos reaproveitados através dos processos da própria Ambipar. Então é interessante ela achar esses meios de utilização desses resíduos para produtos que ela consegue vender até para o cliente final através da sua marca Universo. Quando a gente olha o resultado do último trimestre da Ambipar, a gente vê um crescimento da receita de 49%, bem grande, bastante aquisição, né? Então é natural ver esse tipo de coisa. Um EBITDA de 291 milhões, conseguiram, mesmo nesse período de investimentos, fazer uma redução da dívida de 5,5% e mesmo olhando apenas o crescimento orgânico, um crescimento de 12% ano a ano. Porém, apesar desse crescimento de 44% da receita bruta, de 49% da receita líquida, de 36% do lucro bruto, quando a gente olha aqui o resultado financeiro foi bem pior do que no primeiro trimestre do ano passado, e isso resultou num lucro líquido bem mais apertadinho, similar ao que vimos aqui no quarto trimestre do ano passado. Porém, ainda um lucro líquido. Em termos de dívida líquida, 3,9 bi, ela é bem endividada. De fato, esse momento exige que ela trabalhe com uma dívida maior e aí essa taxa de juros também não facilita para ela. Então ela está com um nível de alavancagem que não é tão saudável, 3,39 vezes dívida líquida por EBITDA. Então, sem dúvida, um ponto de atenção para a Ambipar. Quando a gente olha o gráfico de lucro bruto e da margem, no caso por trimestre, a gente até vê um crescimento dessa margem, bastava ver um crescimento do lucro bruto em si, que eu já estava satisfeito. No caso, a gente está olhando para Ambipar Environment, mas quando a gente olha para Ambipar Response, a gente também vê o mesmo crescimento da receita bruta. Aqui na Response a gente vê uma queda da margem bruta, porém, ainda assim, uma tendência de crescimento dos valores em si. Quando a gente olha para o EBITDA e a sua respectiva margem da Response, a gente vê o mesmo movimento, crescimento do EBITDA em si, uma pequena perda de margem EBITDA, porém 23,3 ainda é um patamar confortável. Então a gente tem uma empresa bem interessante, com um potencial de crescimento gigante, porque ela pode vir a ser uma líder de um setor que hoje em dia ainda é embrionário, então de fato é muito difícil medir o tamanho que ela pode vir a ter se ela tiver sucesso, principalmente se seu lado de pesquisa e desenvolvimento continuar descobrindo novas formas de reintegrar esses resíduos que a gente gera. Mas tem vários riscos no caminho e todos esses riscos estão fazendo com que ela esteja bem amassada num período que o Ibovespa está se recuperando. Depois do IPO dela, ela chegou a subir, disparar aqui, chegou quase aos R$70 e agora se encontra nas suas praticamente mínimas históricas. Eu gosto de achar essas empresas que não estão performando tão bem num período que o cenário macro está indo bem, mas no caso dela, como a gente viu queda de lucro, faz sentido de fato ela não estar se recuperando junto com o Ibovespa. Infelizmente não vai dar para usar o desconto de fluxo de caixa livre para essa ação, porque ela está nesse período gigante de investimentos aqui, deve continuar, então ela vai continuar tendo um fluxo de caixa livre negativo pelo futuro próximo, então fica muito complicado
complicado a gente fazer um desconto de fluxo de caixa para uma empresa que não tem fluxo de caixa ainda. Por isso que a gente já vai direto para o valuation de Graham, e aí eu vou pegar o lucro por ação de 2022, que está no ano completo, que foi de 0,56, com um resultado de 56 centavos, uma taxa de crescimento que eu acho que a gente pode estimar aqui mais perto dos 15%, e a taxa de desconto nos 10%, a gente chegaria a um preço justo de 9,48. Porém, o lucro está bem apertado. Vamos ver se a gente olhasse o maior lucro por ação que ela já deu, de 1,28. E aí sim, se ela conseguir voltar a ter o lucro, que não vai voltar a ter esse ano, tá? Esse ano a taxa de juros ainda está bem alta, o resultado financeiro dela não vai permitir que ela tenha esse lucro todo, mas ela já conseguiu gerar isso. Então tô sendo um pouco generoso nessa estimativa, mas é que eu acho que pro longo prazo ela vai conseguir bem mais que isso. E com esse lucro e as 15% de taxa de crescimento, a gente já teria um valuation aqui de 21,63, dizendo que ela tá um pouquinho descontada só. E não faz sentido usar método de valuation pautado nos dividendos para uma empresa de crescimento que nem paga dividendo direito. Então é realmente muito complicado uma empresa dessa que tá num período de crescimento muito grande, que a gente não sabe quanto ela vai poder gerar de fluxo de caixa livre no futuro, a gente estimar o seu preço justo, mas pelo método de Graham, a gente já viu que basta ela recuperar o lucro por ação que teve em 2021, que ela já vai estar num preço justo, encontrar uma empresa de altíssimo crescimento, de relativa qualidade. Eles conseguiram até ter um lucro no primeiro trimestre, mesmo com essa taxa de juros altíssima, mesmo com uma dívida alta, além de ser uma exposição a essa tese ESG que parece que vai só ganhar força ao longo do tempo. E como a gente está falando de uma empresa que está perto das suas mínimas históricas, me parece sim uma boa entrada, sabendo que é uma empresa de alto risco, que não vai caber no portfólio de todo mundo, tem que ser um investidor um pouco mais arrojado, tem que estar disposto a uma volatilidade, tem sim uma série de riscos que são bem mais difíceis de se prever do que outras empresas mais consolidadas. Mas você deve estar querendo saber até onde ela pode vir a chegar, então vou fazer um desconto de fluxo de caixa livre, imaginando o que ela pode gerar lá no futuro. Mas isso é muito difícil de se prever, é só para a gente ter uma ideia do que ela valeria, dependendo do patamar de resultado que ela conseguir gerar no futuro. Quando a gente olha o fluxo de caixa operacional dela, muito crescente, teve uma queda aqui em 2020, natural com tudo que ocorreu, mas para 2022 já foi aqui de 380 milhões, que infelizmente não vai sobrar nada para o fluxo de caixa livre, porque o fluxo de investimentos ainda é gigante, mas mesmo com um crescimento não tão grande, daqui a alguns anos ela pode estar com 1,2, 0,3, 0,4 de fluxo de caixa operacional e a partir daí não ter mais uma dependência tão grande de investimentos e começar a sobrar fluxo de caixa livre. Supondo um cenário em que daqui a alguns anos ela já esteja conseguindo gerar ali para si, digamos, seus 650 milhões de fluxo de caixa livre, considerando a dívida líquida atual, o número de ações atuais e botando uma taxa de crescimento bem plausível para ela aqui nos 14%, e vou trazer também o crescimento perpétuo para 3%, ela já poderia chegar a valer isso muito mais lá para frente, daqui a uns 5, 6, 7, 8 anos, ela já poderia vir a ter um preço mais perto dos cento e poucos reais. Mas isso, muito daqui para frente, nem o fluxo de caixa operacional dela chega nisso ainda. Eu imagino que pro operacional chegar nesse ponto já deve demorar seus 4, 5 anos, então de fato para ela chegar nesse nível de fluxo de caixa livre, talvez uns 8, 10 anos seja necessário. Aliás, no caso isso aqui seria o preço justo, né? Como a gente sabe que se ela conseguir chegar nesse patamar sendo líder do mercado desse setor que é praticamente novo, ela com certeza vai ter um prêmio de qualidade, então eu até acho que essa é uma empresa que tem de fato o potencial de vir a ser uma 10-bagger se a gente olhar daqui a 15, 20 anos. Se você gostou do vídeo e quer acesso a todas as minhas planilhas de valuation, lá no Apoia-se, com doações a partir de R$15, você consegue acesso a todas elas. Rapidamente agora no comentário macro, começando a falar do Ibovespa, que conseguiu subir mais essa semana, uma subida bem pequena, de 0,18%, mas continuou subindo. Eu imaginei que essa semana ele já daria uma recuadinha. Até teve um dia que a gente achou que fosse acontecer isso, mas no saldo da semana ela acabou fechando positiva, quase 0 a 0, né? 0,18 é quase 0 a 0. Inclusive a gente está batendo praticamente nesses picos aqui de outubro de 2022, deve ser um potencial ponto de resistência. Eu continuo imaginando, como a gente ainda não caiu, que a gente deva ter uma retraçãozinha, talvez até vir buscar essa linha de tendência, não necessariamente, mas pelo menos alguma recuada antes de retomar as altas, que pro longo prazo eu claro que acredito nas altas. Agora, com esse cenário de alta, fica um pouco mais escasso ver o que tá baratinho. A gente tem, como a última ata do Copom mostrou que talvez eles ainda demorem um pouco mais a cair a taxa de juros,
juros, as que são mais afetadas pelas mesmas continuaram amassadas, então Magalu continua praticamente nas mínimas que fez aqui, enquanto o Ibovespa já se recuperou. Para o Brasil, além dela, a gente tem a própria Ambipar, num caso similar, bastante afetada pela taxa de juros, então não conseguindo se recuperar nesse momento, e a própria BB Seguridade eu ainda acho que é um bom momento possível de compra, claro que ainda pode cair mais, mas me parece uma boa entrada. Agora, tenho que continuar dizendo, o dólar continuou caindo, fechou aqui aos 4,78 e a oportunidade de dolarização segue larga. Claro que a gente não vai buscar empresas como Google, ou muito pior como uma Nvidia, que já está fazendo novas máximas históricas, mas a Enphase mudou seu guidance, está aqui praticamente na média móvel de 200 períodos. Eu acho também que ela é uma grande oportunidade, principalmente com dólar nesse patamar. A própria Verizon, que eu fiz análise recentemente, ainda acho que está num preço bom. E para lá fora, cito também a BTI, que também me parece ainda numa entrada interessante pro ativo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esquece daquele like, se inscrever no canal. Bons investimentos e até a próxima!